Boa noite, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Irmãos, se os irmãos se atentaram ao que eu pedi na última quarta-feira de pedido, né, a respeito de uma caminhada cristã mais sincera, né, que são algo que eu venho pensando muito ultimamente, né, algo que sempre me vem à mente, algo que eu me vejo falhando muitas vezes. E, bom, eu decidi, né, tomar vergonha na cara e começar de fato a estudar a respeito disso, né? E, por incrível que pareça, coincidentemente, a carta que eu mais gosto, provavelmente o livro que eu mais gosto na Bíblia, que é Tiago, fala justamente sobre a questão da fé em prática, né? Então, isso aqui, a meditação que eu estarei trazendo hoje, vai ser basicamente o que eu vou estar estudando durante esses próximos períodos. Pretendo estudar outros temas relacionados, né? A carta é basicamente só uma introdução aos outros temas que eu vou procurar também estudar, que é sobre piedade e santidade também, né? Mas eu acreditei que iniciando por uma carta, por um livro da Bíblia que trate desse tema mais especificamente, acreditei que seria melhor, né? Então, talvez nas próximas oportunidades, não estou dizendo que vai ser um estudo, depende do que vai acontecer aí nos próximas quarta-feiras e oportunidades, mas provavelmente eu vou estar trazendo algo relacionado a essa carta, né? E eu coloquei, né, como subtítulo dessas meditações, realmente a fé em prática, né? E o objetivo é basicamente isso que eu falei para os irmãos, né? Que ao olhar para a minha vida dia após dia, vejo e reconheço a necessidade constante de me entregar totalmente a uma vida de verdadeira devoção, sem mais desculpas, sem falsas promessas. Basta de viver sem um propósito real, né? Como eu disse, é um estudo que é bem voltado primeiramente a mim, né, no quesito de que é algo que eu tenho buscado, algo que eu realmente tenho tentado meditar agora a respeito disso e tentar melhorar, né? Provavelmente aquele outro estudo que eu trouxe já era um reflexo dessa minha preocupação a respeito disso, né, a respeito dos pecados aceitáveis. E e o objetivo final disso aqui é eu realmente colocar em prática aquilo que é o propósito real de Deus na minha vida. Provavelmente, e que é também na vida dos irmãos, que é adorá-lo e servi-lo, né? E, porém, né, eu não encontro em mim mesmo forças para tal. Essa força, essa dedicação não vem de mim, eu sei disso, né? Tentar por mim mesmo eu já tentei e fracassei várias vezes, né? E além de me dedicar à oração, devo me debruçar constantemente nas instruções presentes naquela que um dia eu confessei ser meu guia de ordem, fé e prática, que é a Bíblia, né? Então, que é a palavra de Deus. E essa aqui é a minha própria introdução nas minhas meditações, né? Que eu escrevi. E o objetivo de tudo isso é viver uma vida de real entrega,
né, eu queria deixar claro para os irmãos que isso aqui não quer dizer, tá? Não quer dizer especificamente trabalho missionário fora do país ou algo assim. Não é isso. Uma vida de total entrega é uma vida em que em todas as circunstâncias, o seu objetivo, a sua razão de viver vai ser glorificar a Deus, independente do que você faça. Ponto. É só isso. Só isso, entre aspas, né? Muitas vezes a gente pode parar para pensar que se entregar a vida totalmente a Deus é justamente fazer grandes coisas, né? Mas às vezes a gente não tem um chamado para fazer essas coisas. Às vezes a gente pode colaborar em muitos sentidos à obra, até mesmo as obras missionárias, né? Esses irmãos, eles são chamados e entregam a vida deles para algo especial, algo que Deus separou para cada um deles e eles precisam de apoio. Precisam das nossas orações, precisam de recursos financeiros. A igreja ajuda, né? O pastor Miguel, o pastor Marcos também. Outros trabalhos, futuramente, se Deus quiser, estaremos ajudando. E se Deus quiser, um missionário sairá daqui dessa igreja, por que não, né? É algo para a gente pensar. A gente tem orado para que isso aconteça, ou surgir um novo trabalho daqui. Às vezes a gente pode pensar que a gente está tão mal, mas a gente tem orado pelo progresso da igreja, a gente acredita, né, realmente que a gente só vai ficar aqui, é só isso que a gente quer, estabelecer aqui o ponto, estabelecer um local fixo para a igreja e tá tudo bem, né? Sendo que o objetivo principal da gente é levar o evangelho, né? Então, o objetivo final é essa vida de entrega em todas as circunstâncias, uma vida de piedade, de santidade, que são os outros temas que eu estarei estudando mais para frente, se Deus quiser, e tendo o alvo final ser semelhante a Jesus Cristo, que é o maior exemplo que a gente pode ter de uma vida de santidade, de piedade, de entrega total, né? O maior exemplo de fé em prática que a gente pode ter na Bíblia é Jesus Cristo. E, irmãos, foi engraçado o começo desse estudo, porque eu acreditei que eu ia falar, né? Já ia pegar e falar do capítulo, sei lá, dos versículos 2 a 4, mas a gente vai ficar basicamente no 1 mesmo, porque surgiram certas coisas que eu achei interessante e eu coloquei aqui, né? E, e eu lanço uma pergunta para os irmãos pensarem, né? De quem é esse Tiago aqui, né? Quem é o Tiago que escreveu essa carta? E eu lanço outra pergunta para os irmãos, aí vocês podem responder. Quantos Tiago tem na Bíblia, no Novo Testamento? Dois, três. É. Bom, também achava que era dois. Mas eu vi que talvez as coisas ficam um pouco complicadas se você acreditar que é dois. Mas isso aí é mais uma opinião minha, tá? Do que eu consegui entender. Mas é de consenso da maioria que estuda que essa carta é atribuída a Tiago, irmão de Jesus, né? Mas por quê? Se existem outros Tiagos na Bíblia, né? O primeiro Tiago fala é Tiago, filho de Alfeu, né? Lá nós vemos em Mateus 10:3, que eu transcrevi os versículos, né? Como é um estudo que eu estou fazendo, então eu transcrevi aqui. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. E também, lá em Atos 1:13, e entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Só nesse versículo aqui a gente já viu que talvez tenham três. Talvez, né? Já começa aqui. Mas eu foco no Tiago, do filho de Alfeu, por enquanto. E muita gente não considera esse Tiago, né? Quando você vai dar a perspectiva de que tem três Tiagos, não consideram o Tiago, o filho de Alfeu, como o autor da carta, porque não existem muitos registros dele na Bíblia, desse Tiago,
né? E também porque é interessante a gente notar que quando a Bíblia fala sobre alguém específico, ele fala de quem que é, né? Então ele fala Tiago, filho de tal, para identificar, no nosso caso, Tiago, filho de Alfeu, para identificar que é esse Tiago em específico que a Bíblia está falando, né? E, e ele também não tem muitos registros precisos sobre ele, tanto na Bíblia quanto na história da igreja. Não quer dizer que ele não foi importante, mas não existem muitos registros concretos sobre ele. O outro Tiago, que é um pouco mais conhecido e falado, é o Tiago, filho de Zebedeu, que é o irmão de João. Que aí tem Mateus 4:21, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. A autoria também não é atribuída a esse Tiago, pois ele foi assassinado e martirizado muito cedo. A gente vê isso lá em Atos 12, 1 e 2, né? Que quando Herodes ele manda perseguir a igreja e um dos que é relatado que foi martirizado por ele, foi morto pela espada, foi Tiago. E pelas datas que são atribuídas ao início da confecção da carta, dá lá entre o ano 44. E Tiago é tido como um dos primeiros livros do Novo Testamento. Aí tem divergências, pode ser esse ou 1 Tessalonicenses também, se eu não me engano. Né? Então, não pode ser, na teoria já não poderiam ser esses dois. Né? E alguns pontos de discussão a respeito do porquê que muita gente considera dois ou três, ou dois, e que foi o que me confundiu na hora, foi que por conta da tradição católica que eu vi muito na pesquisa, que é algo que muito deles, e algumas outras interpretações, é comum ter isso, porque eles acreditam que o Tiago, o irmão de Jesus, também é o Tiago Alfeu. Por quê? Porque, na verdade, quando existe um termo em grego, que quando é falado de esse irmão, ele não tem só o significado de irmão de sangue, mas pode ser relacionado também a um grau de parentesco, ou seja, pode ser que esse Tiago, de acordo com essa linha de pensamento, ele seja um primo, assim como Judas, que seria o irmão dele, também seria primo dele também, né? Eles não seriam filhos de José e Maria. Aí tem uma outra parte lá, quem fala quem que é esse Alfeu, e fala que a Maria, que também está lá no trecho da crucificação, essa seria a tia de Jesus também, enfim. Né, esse termo em grego que chama adelphos, né, que significa realmente irmão, só que pelo contexto histórico do judaico e grego pode ser considerado um primo também. Né? Assim, ou seja, o Tiago Alfeu seria o mesmo Tiago, irmão de Jesus, ou primo, nesse caso. E pode trazer um certo conflito em alguns pontos, porque, assim, pelo menos para mim, por isso que eu prefiro acreditar que são três, porque foi a forma mais simples que eu consegui entender, né? Porque aí teríamos o Tiago, que é o irmão de João, que é o mais simples e o mais fácil de identificar. Aí o outro Tiago, que é o filho de Alfeu, né? E que ele já é um dos 12 apóstolos, né? Também, assim como o Tiago, irmão de João. E o Tiago, irmão de Cristo, que é atribuído tanto a quem fez a carta, quanto também a uma das lideranças da igreja de Jerusalém. E isso causa certo conflito, por quê? Porque se a gente parar para pensar, Tiago, a gente vai ver isso um pouco mais para frente também, o Tiago, irmão de Jesus, ele não acreditava em Jesus. Ele e os outros irmãos dele, a Bíblia fala isso. Que Tiago, os irmãos de Cristo não criam nele como Messias. Lá mais ou menos ali perto das bodas de Caná, na Galiléia, se eu não me engano agora. E pelo que dá a entender, pelo contexto, né, e pela leitura bíblica, o Tiago, irmão de Jesus, ele se converte após a ressurreição de Cristo, quando Cristo vai ver ele.
Tanto que, tipo, não fala Tiago, filho de Alfeu, como identificando, só fala Tiago. Só fala que é um Tiago lá. A gente vai ver esse texto também, né? Que, na verdade, a gente vai ver agora, que é em 1 Coríntios 15, 5, 7. Tá bom? Vou esperar os irmãos abrirem. Primeira Coríntios 15, de 5 a 7. E, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Seria meio estranho, pelo relato, né, se a gente for pela lógica aqui, de que houve uma repetição, se a gente considerar que o Tiago, o Alfeu é o mesmo Tiago, irmão de Jesus. Seria meio estranho ter essa repetição justamente porque o Tiago, filho de Alfeu, a gente viu, que ele já era um dos 12 apóstolos. Então, se fosse já se referir a ele ali, já estaria na primeira parte. Só que aí é falado de um outro Tiago, no caso da forma como eu compreendo, tá, irmãos? De um outro Tiago, logo em seguida, com outros apóstolos. Que nesse caso não seriam os 12, aparentemente. Né? Porque a Bíblia, ela deixa bem claro. Eu tenho essa linha de raciocínio, porque a Bíblia deixa bem claro, em certos momentos, né? Quem é de quem ela está falando. Então, ela sempre faz referência. Quando é Cefas, que a gente conhece como Pedro. Então, quando fala do outro Tiago, é o Tiago, irmão de João, ou o Tiago, filho de Zebedeu. O Tiago Alfeu fala disso também, filho de Alfeu. E tem esse outro Tiago, que em outras trechos vai ser atribuído como o irmão de Cristo, né? E Judas também, no caso. Então, para mim, né, é mais simples de entender que são três. Eu não consegui, durante o meu estudo, encaixar muito essa lógica de que seriam dois, tá bom? Seriam dois. Tanto que na Igreja Católica, né, eles separam entre o Tiago maior e o Tiago menor. O maior sendo o Tiago, irmão de João, e o menor sendo esse outro Tiago, né, o Tiago, filho de Alfeu. Mas a gente vai se ater ao que é dito aqui no versículo 1 de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que aí eu vou ter como Tiago, irmão de Jesus também. E esse Tiago, né, é o que é referido a ele. A gente encontra lá em Marcos 6, 3, que não é este, se referindo a Jesus nessa parte, né? O carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão. E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Mateus 13, 55 também. Não é este o filho do carpinteiro, se referindo novamente a Jesus, e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, e Simão e Judas, né? Falando sobre esse vínculo familiar que tem entre Tiago e Jesus. E inicialmente, irmãos, como eu falei, a gente pode ver que Tiago, assim como os outros irmãos de Jesus, eles não acreditavam que ele era o Messias. A gente pode ver isso lá em João 7, 5. Vou abrir aqui com vocês. Aqui tanto que o subtítulo, né, desse capítulo é a incredulidade dos irmãos de Jesus, né? Dependendo da versão da Bíblia que os irmãos tenham aí. Então, o versículo 5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E nós observamos aqui, irmãos, uma coisa, né? A gente vê a clara indicação de que a salvação ela não depende de nenhum vínculo externo, né? Mas sim do crer em Cristo. É disso que depende a salvação. Se somente disso.
Não importa se a gente nasce em lar cristão. Nossa salvação, ela não é condicionada a pais, a filhos, a amigos, à igreja. Não é nada disso que faz a gente ser salvo, né? Que nos torna salvos, né? Filho de crente, crente não é. A menos que ele seja salvo por Cristo. Aí ele crente é, né? Mas, após a conversão de Tiago, que é tida lá mais ou menos, que nem a gente viu aqui, né? Que foi o relato de Paulo ali, falando sobre as aparições de Cristo. Alguns entendem que foi aí que Tiago, de fato, o irmão de Jesus, ele se converteu e ele passou a trabalhar na igreja. Né? Que nessa linha dos 3 Tiagos, né? Ele é o Tiago que seria responsável pela igreja de Jerusalém. E a gente vai que tem lá em Atos, né? Ele é um dos líderes chaves da igreja de Jerusalém, né? A gente pode ver isso em muitos textos, né? Em Atos 12, 17, que tem, vou estar lendo aqui, tá? No trecho para ser um pouco mais rápido. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Atos 15, 13. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: Homens irmãos, ouvi-me. Esse trecho é interessante porque é quando está acontecendo o concílio de Jerusalém lá, a respeito sobre mandarem Paulo e Barnabé para para as nações gentias, né, basicamente. E Tiago, ele está defendendo que isso deve acontecer, porque eles já observaram, pelo relato até de Pedro, que teve lá com o centurião, enfim, né? Em Gálatas 2:12 também tem, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia. Peraí. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Gálatas 2:9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, né, os pilares, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, que é o que a gente viu lá, que eu falei, citei para os irmãos, né, que foi quando Tiago ele toma a palavra lá no concílio de Jerusalém e defende que Paulo e Barnabé deveriam ir pregar aos gentios, né? E segundo o historiador judeu Flávio Josefo, ali do primeiro século mais ou menos também, a forma como a qual Tiago fala no capítulo 15 de Atos tem semelhanças com a forma como a carta é escrita. Né? Existe, até na forma como ele fala, do jeito, do contexto, do texto, enfim, da forma como ele fala, o que corroboraria com a autoria dele para essa carta. Irmãos, o que é interessante a gente notar em Tiago 1 é que Tiago, ele poderia simplesmente falar, né, quando ele fosse se apresentar, ele poderia falar assim: Tiago, irmão de Cristo. Ele poderia falar isso se ele quisesse. E ele não estaria errado. Muitos se referiam a ele como isso também. Irmão de Cristo, né? Mas é interessante a forma como ele se coloca, né? Muitas vezes a gente passa pelas introduções, né? E isso que eu achei de valor aqui. A gente às vezes passa por essas pequenas introduções, né? As apresentações das cartas e acha que, ok, só tá falando lá de um nome, de uma circunstância, da razão ali, algo básico. Mas existem ensinamentos aqui. Então, esse Tiago, que poderia
se colocar como irmão de Cristo, como alguns já colocavam ele também, ele fala Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? E mais ênfase aqui no do Senhor Jesus Cristo. Para alguém que anteriormente não cria no aspecto divino e messiânico de Cristo, após ver ele ressuscitado, de fato crer, chamar essa pessoa de Senhor, né? Que a gente entende que quando alguém se refere a isso, é um grau de pertencimento, né? É uma pessoa que quando é algo que nós também deveríamos pensar, quando nós falamos e chamamos Deus ou Jesus de nosso Senhor, irmãos, é algo profundo, não é algo pouco, não é qualquer honorífico, essa palavra tem peso. Isso significa que a gente é dele, nós pertencemos a ele. É isso que significa, né? Tanto porque a Bíblia ela deixa muito clara essa relação de servo e senhor, né? De pertencimento de que existe, né? Muitas vezes a gente gosta de ressaltar que o servo quer dizer escravo, que a gente coloca como mais pertencente ainda, né? Que é bem mais profundo do que só um servo, porque um servo às vezes ele tem a escolha dele, né? Depender da forma como a gente interpreta. Ele tem as escolhas dele, ele serve talvez da forma como ele quiser, mas a gente gosta de colocar que é escravo mesmo, porque o escravo ele não tem escolha a não ser servir o senhor dele. Essa é a realidade de um escravo, né? E ele se coloca nessa posição humildemente, reconhecendo a divindade, muito mais do que o irmão, o meio-irmão de Cristo, muito mais do que só isso. Ele reconhece o caráter divino, o caráter messiânico de Cristo e se coloca como servo dele. Algo que no passado ele não reconhecia. E Tiago também, irmãos, ele é conhecido como o justo. Esse título é atribuído a ele pela forma como ele conduzia as coisas, a forma como ele se portava, né? Esse título revela muito do caráter dele, que ele era alguém que procurava resolver as coisas pacificamente, de forma justa, né? De forma coerente. E na sua carta, a gente vai observar se isso aqui virar um estudo, não sei, né? Mas é observável, irmãos, que na carta ele não traz nada novo. Ele não traz nada novo. Existem trechos na carta que fazem referências diretas ao Sermão do Monte e a trechos de Provérbios, né? E é interessante que esse Tiago, ele faz essas observações, né? Ele faz essa carta realmente buscando a aplicação prática da fé, né? A fé sendo ativa, a fé mostrando resultados. Não é só um simples falar, você tem que mostrar. É através de mostrar que você prova, de fato, que você acredita naquilo que você fala, né? Tiago, ele, mesmo que talvez não tenhamos tanto sobre ele, ele é tido como um exemplo de justiça, né? De alguém justo, de alguém que buscava realmente uma vida de verdadeira santidade, de piedade. A justiça, irmãos, sem a piedade, ela pode se tornar vingança, né? A justiça pura, sem a piedade, sem a misericórdia, ela pode se tornar vingança da nossa perspectiva, claro. Mas ao reforçar o caráter de como um cristão deve se portar diante de diversas situações, como ele fala na carta, ele evidencia a necessidade da fé ter as obras para ser provada, para ser atestada, né? Uma fé em prática. E é isso, irmãos, que eu tenho procurado
agora talvez de forma mais contundente, tentando mesmo, né? Às vezes é um erro nosso de acreditar que as coisas, eu vou pedir aqui, vai cair do céu. Às vezes a gente acha que a gente é tipo Salomão, que Deus vai chegar pra gente e vai falar assim, então, você quer o quê? Você fala aí o que que você quer. Você quer sabedoria? Eu te dou. Fala aí que você quer sabedoria. Você quer paciência? Tá bom, aqui, ó. Paciência pra você. Só que a gente, às vezes a gente esquece que quando a gente pede algo pra Deus, essas coisas vêm em processos. E muitas vezes em processos que doem, em processos que nos machucam, né? E isso está muito, talvez, atrelado à questão de superar as provas e as tentações e tudo mais. Então, irmãos, se eu tenho quase certeza, se nós pedimos por vidas mais santas, se nós pedimos por vidas mais piedosas, vidas mais pacientes, pode ter certeza, Deus, ele vai conceder, mas não vai ser num estalo, vai ser passando por prova. Vai ser passando por dificuldade. Eu dou um exemplo. Eu pedi muito por paciência a Deus. Desde que eu pedi por paciência para Deus, eu me peguei um tempo lá na escola, enquanto eu trabalhava. Falei assim, rapaz, não para de acontecer coisa errada aqui, velho. Por que que isso tá acontecendo? Que coisa! Tipo, eu reclamando para mim mesmo, né? Eu não reclamava isso pros outros, não, mas era comigo. Até que me veio esse estalo, né? Eu falei assim, veio porque as pessoas chegavam para mim e falavam assim, nossa, você é bem paciente, né? Aí eu sou? Não sei, né? E eu comecei a refletir sobre isso e eu cheguei à conclusão, né? De que Deus já estava me dando a paciência que eu estava pedindo. Ele estava me dando situações de exercer ela, de trabalhar ela, né? Não era algo instantâneo. E Deus, ele fez eu passar por essas coisas, ele permitiu com que eu passasse por essas coisas para realmente exercer a paciência que eu tanto pedi. Então, é provável que eu, nessa busca por santidade, piedade, eu passe por coisas muito difíceis. Provável. Mas eu espero, irmãos, no fim, passar assim como é falado em Tiago. Tende grande gozo quando passares por várias provas e tentações, sabendo que ela é prova da vossa fé. E eu oro para que eu consiga, né? Para que eu seja forte a respeito disso. Oro se esse for o objetivo dos irmãos também, né? Se os irmãos têm pensado a respeito disso na vida de vocês, eu oro para que todos nós aqui, né, passamos por essas provas. E se estamos pedindo por santidade, se estamos pedindo por vidas mais ativas em relação à nossa própria fé, que nós estejamos prontos, porque não vai ser fácil, não vai ser, mas que nós possamos ter o gozo e a alegria necessárias para entender que isso é um processo que vai nos fazer ficar mais próximos de Deus. Muito obrigado pela atenção, irmãos.